Bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. O meu nome é Tânia e estou novamente com a Margarida. Estamos a aproveitar que estamos juntas para falar sobre muitas coisas aqui no buraquinho dos nossos horários. E queríamos falar sobre um assunto que a Margarida tem vindo a trabalhar mais recentemente também, e não podia deixar de aproveitar para falar com ela sobre este assunto, que são as perturbações específicas da linguagem pragmáticas, ou perturbações do desenvolvimento da linguagem pragmáticas. Num dos episódios que passámos há pouco tempo, e que podem ouvir, nós introduzimos o tema especificamente sobre esta questão de o que é uma perturbação específica da linguagem. Portanto, saltando esta questão das perturbações específicas da linguagem enquanto definição, quando temos uma criança com perturbação específica da linguagem, uma perturbação do desenvolvimento da linguagem pragmática, do que é que estamos a falar? Esta especificamente, não as fonológicas, não as fonológico-sintáticas. Quando temos uma criança com perturbação específica da linguagem pragmática, quais são as suas características, o que é que eu espero do ponto de vista pragmático da linguagem, do que é extra-linguagem. Portanto, e queria desafiar-te a falar um bocadinho sobre este tema. Vamos tentar. Preciso-me apresentar outra vez ou não? Podes apresentar para quem vê pela primeira vez. Então, o meu nome é Margarida, sou terapeuta da fala e, como a Tânia muito bem disse, a quem agradeço o convite para estar a falar sobre estas coisas, não estaria aqui nestas coisas. Trabalho com crianças e, portanto, e mais recentemente tenho vindo a desenvolver trabalho mais científico na área da pragmática, porque eu acho que é um trabalho que todos os terapeutas acabam por fazer, mas muitas vezes acabamos por fazê-lo de uma forma não tão disciplinada e estruturada, e eu acho que esse aspecto é importante até nestas questões de diagnóstico. Nós ainda não temos essa estrutura toda, se calhar às vezes. Eu acho que acaba por ser muito intuitivo, até porque a pragmática, por definição, é exatamente este uso social da linguagem, nós vamos balizando, mas às vezes são coisas que nós... ou há uma coisa realmente grave, ou não pomos, às vezes até nos nossos planos de intervenção, de forma tão explícita a estes aspectos. Se calhar posso avançar já com a questão da pragmática e das perturbações de linguagem, porque de facto as perturbações da pragmática, vamos lhe chamar perturbações da pragmática, têm saltado para dentro e para fora das perturbações específicas, das perturbações de desenvolvimento da linguagem, e mais recentemente a Bishop recomenda que se fale em perturbação de linguagem pragmática, especificando obviamente o domínio, mas no DSM-5 nós ainda temos a perturbação social da comunicação, onde cabem estas alterações da linguagem pragmática. Que é exatamente uma correspondência para as perturbações da pragmática. E, na verdade, pelo seu comportamento diferente relativamente à estrutura da linguagem, perturbações fonológicas, sintáticas, etc. De facto, são muitos que têm características específicas, não é? E que se podem facilmente confundir também com outros quadros, como os quadros do autismo, e, portanto, vários estudos têm tentado, há uns anos a esta parte, fazer a distinção entre onde é que uma coisa começa, a perturbação de linguagem estrutural, a perturbação da pragmática e as perturbações do espectro do autismo, principalmente os meninos de alto rendimento e que de alguma forma atenção verbais e que se podem facilmente confundir. Que acaba por ter uma alteração de linguagem pragmática, mas não é esta específica que estamos a falar, não é? Porque exatamente, os meninos com perturbação do espectro, as perturbações da pragmática fazem parte. Eles têm alterações neste domínio. E têm alterações de linguagem, podem ter alterações de linguagem várias, podem ter alterações mas fonológicas. Às vezes estas são as mais resilientes, ficam, não é? A prosódia, o contexto, o grande impacto na comunicação, não é? Porque a própria pragmática se desenvolve desde que os primeiros contactos relacionais e interacionais, e é muito difícil, sendo que a pragmática é a competência linguística ela desenvolve-se na relação e no estar com o outro e depois socialmente com os outros, não é? Se isso acontece de uma forma menos comum, a pragmática irá ter também características menos comuns, isso não é? Mesmo. E eu acho que hoje em dia assistimos um bocadinho a isso. O facto de os miúdos muitas vezes estabelecerem padrões vinculativos com novas tecnologias, não olharem, não estabelecerem, e portanto começa a haver um acréscimo de meninos com características de falta de contacto ocular e de... podem parecer meninos que têm perturbação do espectro, quando na verdade podem ter só uma alteração pragmática. De perceber como é que isto funciona. Aliás, funciona para
o ecrã, não é? Exatamente, não é uma pessoa, não é? E, portanto, o contacto ocular, os tempos, as trocas de turnos que é preciso estabelecer quando nós estamos em conversação, não é? Mas esses meninos também não têm autismo. Não, mas é importante dar oportunidade à intervenção também para percebermos, eu acho que, principalmente quando os meninos são muito pequenos, é importante levantar aspectos, levantar dificuldades, ao nível da linguagem, da sintase, da pragmática, como é que é a prosódia, se interage, como é que não interage, se respeita as máximas comunicativas, se não respeita, todas as funções e intenções comunicativas estão ou se não estão presentes, e dar espaço para que haja intervenção, para depois fazermos um diagnóstico, para não havermos, porque o autismo é uma condição neurobiológica que existe, não é? À qual estão associadas alterações, nomeadamente pragmáticas, mas temos um quadro em que só existem alterações pragmáticas, mas que os meninos não têm autismo. Isso. São as perturbações específicas da linguagem pragmáticas, ou as PDL, do desenvolvimento. Estou só a adequar aqui à terminologia, perturbações do desenvolvimento da linguagem pragmática. No próximo período DSM-5 estão fora das perturbações específicas, digamos assim, mas também estão fora do autismo. São uma entidade, porque isto realmente a pragmática, em termos terminológicos, tem andado aqui a saltitar, mas são de facto uma entidade diferente. E meninos com perturbações de linguagem podem ter sintáticas, podem ter alterações de comportamento e de ajuste pragmático, mas não têm uma alteração pragmática major, são consequências. Não é? E um menino com alteração de espectro do autismo tem alterações pragmáticas, mas não são essas as alterações primárias, são secundárias ao quadro, não é? E temos meninos cujas alterações primárias são exatamente alterações da pragmática, que é o Ou seja, estamos aqui a falar de 3 perfis em que há sempre alterações pragmáticas, sendo que num caso ela é primária, é ela que vai despoltar outras questões, às vezes até comportamentais, e nos outros casos não, elas são secundárias, e nós habitualmente não damos, nós enquanto terapeutas da fala, tendemos a não dar o mesmo nome às perturbações da linguagem nestes 2 contextos, ou seja, se ela for secundária é uma coisa, se ela for primária damos este nome de SLA, PDL e por aí fora. Exatamente. Não é? Já agora aproveitar esse teu comentário para dizer que as perturbações da pragmática ocorrem secundariamente a muitas outras perturbações que nós conhecemos. Os meninos com dislexia têm algum tipo de alteração pragmática por não compreenderem algumas coisas, nomeadamente em termos textuais. Os meninos com déficit de atenção têm alterações pragmáticas por às vezes não apreenderem alguns aspectos interacionais e não verbais pela velocidade a que muitas vezes eles funcionam. No entanto, não têm uma perturbação pragmática de base primária, não é? Eu acho que o que é importante aqui distinguir é que há um quadro em que esta alteração é primária e é isto. E quais são assim como é que nós podemos provavelmente depois de algum tempo de intervenção, como é que nós conseguimos perceber que estas dificuldades pragmáticas são primárias? Ou seja, o que é, se isso é o que é o igual, o que é de diferente entre, por exemplo, uma criança que tem uma perturbação pragmática primária ou uma perturbação pragmática que decorre de um autismo? O que é que em princípio seria diferente? Sendo que a linguagem poderia estar comprometida assim a olho nu de uma forma igual, não é? Ou parecida, não é? Ou seja, tem alterações pragmáticas. Como é que eu percebo que isto é primário ou não é primário? O que é diferente numa criança ou na outra criança? Eu acho que primeiramente é muito importante fazer uma avaliação de linguagem global bem feita e perceber efetivamente se existem problemas na estrutura da linguagem que possam de alguma forma estar a comprometer também, não é, a alteração pragmática ser sequencial Sim. E a intervenção ajuda-nos a perceber, porque os meninos quando começam a melhorar a linguagem e não havendo outros problemas comportamentais também que muitas vezes estão associados, as perturbações de oposição, as perturbações psiquiátricas, muitas vezes existem alterações também de pragmática, portanto, tirando esta ênfase destes problemas, com a intervenção eles começam a ajustar a pragmática, começam a ser mais compreendidos, portanto, conseguem perceber que há tempos de toma de vez, a quantidade de informação que dão é mais relevante, são mais incisivos naquilo que querem dizer, não vão muitas vezes
Eles têm pouca linguagem, portanto não vão dar a volta para ir dizer uma coisa que é uma coisa muito típica dos miúdos com perturbação pragmática. São pouco concisos, têm muitas dificuldades com as máximas comunicativas, não é? A relevância, a quantidade, qualidade e modo em termos comunicativos, têm muita dificuldade em deixar o outro falar, por exemplo, muitas vezes têm muita coisa para dizer. Só se interessam pelos seus tópicos e não pelo outro, não é? Daí Fala. Daí muitas vezes também a dificuldade em fazer o diagnóstico diferencial com as perturbações do espectro, porque acaba por haver sempre um interesse focado em determinados aspectos e aquilo é o mais importante. O mundo pode estar a acabar, mas eles têm de falar sobre os dinossauros ou sobre os planetas e pronto. E de facto há aqui estes aspectos. A prosódia são meninos que muitas vezes mantêm alterações também prosódicas, têm padrões mais restritos, portanto acabam por utilizar muitas mesmas estruturas. São meninos com dificuldades na compreensão inferencial. Portanto, tudo que não é direto, os segundos sentidos, o humor, são miúdos que, apesar de poderem ter uma linguagem até adequada, têm dificuldade nestes aspectos. São miúdos que facilmente, por estas características, são alvo de bullying, porque não percebem as piadas, quando os outros já estão num humor mais pré-adolescente, eles continuam com as piadas. Eu tinha uma menina que me dizia, eu entendo as piadas e sei explicá-las, só que eu não acho piada nenhuma, não faz sentido. Olha, são miúdos que têm necessidade de explicar o humor, porque eles perceberam o humor de forma literal e só acham graça porque já perceberam aquilo literalmente. Portanto, há aqui uma série de aspectos do ponto de vista da teoria dos atos de fala, da teoria da mente, ser capaz de se colocar no lugar do outro e fazer inferências a partir do outro e pressuposições, são aspectos do ponto de vista comunicativo mais elaborados. Isto em meninos que sejam verbais. Em meninos que não, ou menos verbais ou com mais dificuldades de linguagem oral, teremos de andar um bocadinho se calhar para trás, fazer intervenção também, que eu acho que ajuda muito. Não darmos logo um diagnóstico, levantarmos onde é que as coisas... ver para onde é que e vai, perceber, não é? Até porque às vezes vemos muito pequeninos e ainda a relação também está a ser construída, ou como é que isto se faz, não é? Como é que isto estabelece. Isso, da minha experiência clínica, o que me tem acontecido muito ultimamente é que de facto há muitos meninos que têm dificuldades de linguagem que decorrem de questões de vinculação, de questões de relação, e que a linguagem, e designadamente a pragmática, são um sintoma de outras coisas que têm de ser trabalhadas previamente. Ocorre-me perguntar, assim, não vamos conseguir falar sobre todas as características, tendo em conta o tempo, mas só uma das, eu acho que podíamos, por exemplo, queria-te perguntar o que é que tu esperarias, claro que isto não é assim tão linear, mas o que é que tu esperarias, por exemplo, relativamente à capacidade de imitação de uma criança com alterações pragmáticas, mas que tivesse autismo, ou de uma criança com alterações pragmáticas e que não tivesse autismo. Relativamente, por exemplo, à imitação, o que é que tu esperarias que acontecesse? Uma criança com perturbação pragmática mais facilmente imita, porque mais facilmente está com atenção ao outro. Pronto. Jogo simbólico, contacto ocular. Isso, eu já nem ia tanto por aí, era só para alertar aqui para que há algumas questões que são extralinguagem, que nestas crianças são diferentes e que pode ser uma pista, pode ser uma pista para nós percebermos o que aqui é secundário ou não, embora haja casos em que as coisas estão bastante... Sim, há meninos em que é muito difícil fazer diagnóstico diferencial. E também às vezes eles evoluem muito e depois a coisa fica ali assim bem próxima, não é? O que não significa que não tenha começado desta forma. Sim, não é? sim. Obrigada, Margarida, pela tua partilha. Obrigada, Tânia. Sim. Obrigada por nos ouvirem mais um dia e espero encontrar-vos na próxima semana.